A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo do seu mais novo canal no YouTube, EBD Fácil e Motivadora. E neste trimestre de 2020, primeiro trimestre, estamos estudando a lição A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E no subsídio de hoje iremos fornecer aos irmãos alguns subsídios para a lição 6, a sexualidade humana. Lição essa a ser ministrada no dia 9 de fevereiro de 2020. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez, macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. A verdade prática assim nos diz. Verdade prática. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 19, dos versículos 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assimilação, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém, queridos. Estamos dando algum subsídio na lição de hoje que iremos fornecer aos irmãos, que tem como título A Sexualidade Humana. Lição esta que tem 3 tópicos. O primeiro tópico: Deus criou apenas 2 sexos. O segundo tópico: Objetivos da sexualidade humana. E o terceiro e último tópico: Distorções da sexualidade. Pois bem, vamos a um texto introdutório para que os irmãos venham a se situar no assunto. Hoje em dia nós somos bombardeados por todo tipo de estímulos na área sexual. Você abre a internet hoje para ler um e-mail e logo aparece um banner apelativo ou de forte conotação sexual. Isso é notório. Quando a gente abre nosso e-mail, já aparece ali na barra lateral direita muitos banners apelativos de forte conotação sexual. Muitas vezes acontece isso. Hoje em dia temos novelas, filmes e livros têm tratado do assunto de forma explícita e indiscriminada. As crianças cada vez mais cedo são iniciadas no assunto por essas mídias, pelos colegas e até pelas escolas. E a igreja, como deve agir diante de tudo isto? Por isso este é um tema atual, porque vem a nos precaver, a orientarmos tanto as crianças, quanto os adolescentes, quanto os jovens, e quanto ao nosso papel também como adulto, como educador cristão, como pai, como mãe. Então a igreja, como deve agir diante de tudo isto? Então o nosso papel é informar e ensinar o que a palavra de Deus prega
a respeito do assunto, responder questões que têm atormentado a vida de nossos jovens e adolescentes e crianças também. E qual é a nossa função? A nossa função principal é mostrar o caminho certo para que estabeleçam relações saudáveis. O sexo é um dos relacionamentos interpessoais nos quais os indivíduos se engajam. É uma das forças mais poderosas do mundo, porém uma das mais pervertidas. Talvez uma das razões para a sua perversão seja o seu poder. Se o poder tende a corromper, neste caso um grande poder tende a corromper grandemente. Do outro lado, boa parte do abuso do sexo talvez resulte de um mau entendimento acerca dele. É o que acontece hoje. Existe um mau entendimento acerca do assunto. Então, qual é o ponto de vista cristão acerca do sexo? O que essa escritura realmente ensina da atividade sexual? Estas são algumas das perguntas que nós vamos dar aos irmãos como subsídios para a sua aula no próximo domingo, ou seja, no dia 9 de fevereiro de 2020. Assim, as igrejas que têm o culto da escola dominical no domingo, porque há igrejas que têm no sábado, na segunda, na terça, independente do dia, mas que vocês venham a se preparar, venham a obter subsídios necessários para levar a sua sala de aula na escola bíblica dominical. Primeiro tópico da nossa lição: Deus criou apenas 2 sexos. Esse primeiro tópico está subdividido em 3 subtópicos, que tem o primeiro, definição de sexo, Deus criou o sexo e os 2 sexos. Eu vou falar de uma maneira aqui geral, não vou estar falando primeiro, segundo, terceiro subtópico, não. Falar de uma maneira geral para que os irmãos absorvam da melhor forma possível aquilo que eu estarei trazendo como subsídio. Por quê? Aí vamos lá, a pergunta: quem inventou o sexo? Claro e óbvio que foi Deus. Deus quem inventou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus os abençoou. Deus abençoou quem? Adão e Eva. Nós conhecemos outra maneira, naquela época, de multiplicação da nossa espécie sem ser por meio do sexo? Será que a gente conhece outra maneira? Na época do Jardim do Éden? Não, óbvio que não. Então Deus abençoou o homem ou a mulher com uma bênção. E que bênção foi essa que Deus concedeu ao homem e à mulher? Foi o sexo, o relacionamento sexual. Então, logo depois da euforia do homem conhecer a mulher, Deus deixou bem claro a maneira como o sexo deveria ser praticado. A Bíblia nos diz em Gênesis 2:24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O interessante é que, se a gente observar naquela época, quando Deus estava falando tanto a Adão quanto a Eva, não havia pai nem mãe, mas Deus estava estabelecendo um princípio para a humanidade. A vontade dele para a família é: primeiro, o homem deixará o pai e a mãe, sairá de casa, tornará uma pessoa responsável por si, adulta. Depois o homem unirá a sua mulher, formarão uma nova casa, que é o quê? Um casamento, é uma família. E por fim, o homem se tornará uma só carne com ela. Princípio na Bíblia é uma lei estabelecida por Deus, que quando quebrada gera consequências. A sociedade tem feito exatamente o contrário. O que a sociedade faz? Uma só carne primeiro. Primeiro eles fazem isso, uma só carne, pois isso tem sofrido as consequências de raramente deixar pai e mãe, ou seja, não obtém maturidade para ter compromisso de se unir à sua mulher. Nós também temos, irmãos, a base bíblica para o sexo. Vou trazer alguns subsídios aqui. Não adianta eu ficar lendo a lição como eu vejo muito subsídio que acontece, porque os irmãos já têm a lição em mãos. Se eu ficar comentando apenas o que está na lição, eu não estou fornecendo subsídio
além da lição. E este canal foi criado com este objetivo, de o quê? De fornecer subsídios dentro do tema, dentro do assunto tratado pelo comentarista da lição, porém um assunto que vá além da lição, porque esse é o objetivo do canal. Dar aos irmãos subsídios além da lição, para que ele faça o quê? Para que sua aula seja frutífera e que tenha outros elementos necessários para abordar na sala de aula. Então vamos tratar agora da base bíblica para o sexo. Ou seja, então vou falar de basicamente a Bíblia de 3 coisas acerca do sexo. Primeiro, o sexo é bom. Segundo, o sexo é poderoso e, portanto, terceiro, o sexo precisa ser controlado. Amém? As 3 bases bíblicas para o sexo o primeiro, o sexo é bom. Segundo, o sexo é poderoso e, portanto, terceiro, o sexo precisa ser controlado. Primeiro, por que o sexo é bom? Vamos lá. Ele é bom, ele é intrinsecamente bom, ele não é mau. As escrituras declaram que Deus criou, fala como as escrituras, Deus pôs o homem à sua imagem, homem e mulher. Ou seja, quando Deus está criando homem e mulher, Deus criou apenas 2 sexos. Os sexos, agora eu estou falando de masculinidade e da feminilidade. Criou homem e mulher. Os criou, ou seja, Deus criou homem e mulher, Deus já estava criando o sexo, ou seja, e depois de acabar, o que Deus fez? A Bíblia fala o quê? Lá no versículo 31, de Gênesis 1:31, fala o quê? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus fez era bom. Então, o que eu concluo com isso? Eu concluo que o sexo é bom. Deus o fez. E de alguma maneira reflete a sua bondade. Talvez seja por causa do poder criador do sexo, que se assemelha a um aspecto do ser de Deus. Ou talvez esteja na força dele de realizar o vínculo mais forte de unidade e unicidade. Seja qual for a maneira pela qual devamos entender que o sexo é bom como Deus, fica claro que, fundamentalmente, o sexo é bom porque Deus o fez e o declarou bom. Então, o sexo é essencialmente bom. O sexo é bom em si mesmo, e por isso mesmo, porque faz parte da criação de Deus. Diferentemente de muitas filosofias não cristãs, ou seja, tem variedades aí gnósticas, platônicas, porém a Bíblia declara que a matéria e o universo físico, inclusive o corpo do homem e os órgãos do corpo do homem, são bons. Depois de cada dia da criação, está escrito repetidas vezes: e viu Deus que isto era bom. Os irmãos podem conferir na sua Bíblia em Gênesis 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25. Depois do dia final está escrito: e eis que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. O sexo era uma parte integrante desde a criação. Muito boa. O sexo era uma parte integrante desde esta criação muito boa. Ou seja, a Bíblia confirma este ponto de vista em outro lugar, dizendo: tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4. Se o sexo parece impuro a alguns, estamos lembrando que todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Tito, capítulo 1, versículo 15. Falando especificamente acerca do sexo, o escritor da epístola aos Hebreus declarou: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. O casamento é um estado honroso. O casamento dificilmente poderia ser considerado honroso, a não ser que o sexo fosse bom, pois o sexo é parte integrante do casamento. O sexo é tão sagrado que é usado na Escritura para ilustrar a união mais íntima que se pode ter com Deus. Paulo escreve lá em Efésios 5, 31, 32: eis porque deixará o homem
a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Segundo ponto, por que o sexo é poderoso? Eu falei que o sexo é bom e o sexo é poderoso. Por que ele é poderoso? Não somente o sexo é essencialmente bom, como também é muito poderoso. Isso foi subentendido no fato de que podia ser usado para multiplicar as pessoas e encher a terra. Então, o poder do sexo não somente é dramaticamente demonstrado na sua capacidade de fazer o homem e a mulher uma só carne, mas sim pelo tipo de criatura que está produzindo. Os filhos dos pais humanos são gerados à imagem de Deus. Adão foi feito à imagem de Deus e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5:3 e Tiago 3:9. Quando a natureza da criatura humana produzida através do sexo é plenamente apreciada, provavelmente não seja exagero considerar o sexo um dos mais poderosos, mais relevantes do mundo, um dos poderes mais relevantes do mundo. O sexo, por isso eu entendo como o sexo é poderoso, porque ele produz através do ato uma criatura humana, a natureza da criatura humana. Ele, através daquele relacionamento, acontece um dos poderes mais relevantes do mundo. Quando um esperma masculino e um óvulo feminino se unem, um pequeno ser está sendo feito, uma criatura está sendo criada. Todas as demais condições sendo certas, o resultado daquela concepção será uma criatura que tanto se assemelha a Deus quanto representa na terra. Então o sexo humano, portanto, não somente é bom por natureza, mas também é grande no seu poder. É grande tanto em virtude de quanto pode produzir, como também em virtude do tipo de criatura que é o produto. Uma pessoa que nunca morre. Morre o corpo físico, mas naquele ato da relação cria-se um ser também espiritual, porque o homem é um ser espiritual. O corpo físico padece, mas o espiritual não. A alma e o espírito permanecem vivos. Ele não é eterno, ele torna-se eterno, porque ele foi criado, ele foi gerado, e a partir daquele momento, aquela geração, ele se torna um ser eterno, porque o seu espírito e a sua alma permanecem vivas desde aquele momento da concepção. E por fim, para passarmos para o próximo subtópico, o próximo tópico da lição, falamos que o sexo é bom, é poderoso, e por fim vamos falar que ele precisa ser controlado. É óbvio que qualquer coisa tão poderosa, que eu falei que o segundo ponto eu falei que é poderoso. Então é óbvio que qualquer coisa tão poderosa quanto o sexo precisa ser controlada. Ninguém em sã consciência deixaria crianças imaturas brincar com dinamite. Ninguém vai deixar a criança brincar com dinamite. Nem qualquer agente responsável tornaria as armas atômicas disponíveis ao público em geral. Imagine só que absurdo. Mesmo assim, o sexo de muitas maneiras é mais poderoso do que a dinamite ou o poder atômico. A única posição razoável que se pode adotar a respeito de qualquer força tão poderosa como o sexo é aquele que deve ser controlado ou regulado. Deve haver maneira de canalizar e dirigir o poder do sexo para o bem dos homens. Porque se o poder do sexo, como o poder do átomo, não for aproveitado para propósitos bons, então seu abuso pode ameaçar a destruição da humanidade. Conforme a Bíblia, o meio ordenado por Deus de dirigir e regular o poder bom e grande do sexo é chamado de quê, meus irmãos? É chamado casamento. Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus acrescentou, Mateus 19, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto,
O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou seja, o casamento que junta o homem e a mulher num relacionamento sem igual e permanente é o canal estabelecido por Deus a fim de regular o poder do sexo. Naturalmente, o sexo não é somente o poder para procriar, não. Também é um poder para o prazer. Mas seja qual for o tipo do poder do sexo, deve ser controlado. Nenhuma paixão deve ser desenfreada. Amém? Tópico 2. Objetivos da sexualidade humana. Bem, o primeiro objetivo que o comentarista traz, tem vários objetivos. Eu vou falar de alguns aqui. Vou falar da procriação, da união conjugal. E é óbvio que, como o sexo foi criado por Deus, é para a glória para a glória dele. Vamos lá, procriação. O fruto da união no matrimônio é o quê? É a multiplicidade da prole. É lógico, os filhos são resultado natural, porém não necessário do casamento. É bom deixar isso bem, frisar isso, porém não necessário do casamento. Embora casar-se seja coisa natural a se fazer, não é necessário casar-se também. Um solteiro pode resolver não casar sem pecar. Mateus 19:12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Paulo também fala lá em 1 Coríntios 7, capítulo 7, do versículo 7 e 8, diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Então, um solteiro pode resolver não casar, ele pode resolver não casar sem pecar. Amém? Ele pode resolver não casar sem pecar. Eu estou fornecendo subsídio além do que está na lição do comentário, a lição bíblica. Amém, irmãos? Semelhantemente, um casal pode resolver não ter filhos sem pecar também. Se um solteiro pode resolver não casar sem pecar, também um casal pode resolver não ter filhos sem pecar, embora seja natural tê-los. Quando os filhos resultam do casamento, são uma razão adicional para manter o casamento com um relacionamento sem igual e permanente entre os pais. Os filhos precisam da disciplina amorosa, conforme Provérbios 22:15, Efésios 6:4 e Colossenses 3:31. Precisam da união e da segurança fornecidas pelo casamento feliz dos seus pais. Nem a poligamia, nem o divórcio, nem a animosidade, nem a comunidade de paz têm se revelado fatores fortalecedores nas personalidades dos filhos. Quase nada, preste atenção, quase nada é superior a uma união perpétua entre a mãe e o pai para a criação de filhos saudáveis e felizes. Amém? Isso fala um pouco da procriação, porque um dos objetivos do sexo, da sexualidade humana, é a procriação. Porém, nós vemos, passei para os irmãos, que um solteiro pode resolver não casar sem pecar. E dentro de um casamento também, os pais, o homem e a mulher, podem resolver não ter filho sem pecar. Então, o sexo também tem como objetivo o quê? A união conjugal. O casamento visa trazer dois seres humanos à unificação mais estreita possível. Os dois se tornarão uma só carne. Isso é repetido uma vez após a outra nas Escrituras. Está lá em Gênesis 2:24, Mateus 19:5, 1 Coríntios 6:16, Efésios 5:31. Tão sem igual é esta união conjugal levada a efeito pelo sexo, que a Bíblia a usa para ilustrar a união mística que o crente tem com Cristo. Isso encontra-se o quê? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 32. Foi o texto já lido. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
É a natureza única de um só relacionamento do seu tipo que exige que o homem mantenha relações sexuais com uma só mulher. Não é realmente possível ter dois relacionamentos de um tipo único ao mesmo tempo. Não é possível. O casamento, na realidade, o casamento monogâmico, porque quando a gente fala o casamento, eu estou falando do casamento monogâmico, ou seja, é a única maneira controlada para manter um relacionamento continuamente único entre o marido e a mulher. Na poligamia não há... Na poligamia há a ameaça. Eu estou falando que não há. Na poligamia há a ameaça sempre presente dos ciúmes e a questão de quem é a esposa predileta. Por isso a poligamia a gente vê que teve sim no tempo bíblico, muitos homens tiveram várias mulheres, Davi, Salomão, entre outros. Porém, a poligamia foi tolerada por Deus e não aprovada. Deus tolerou, mas não aprovou. Mas quando entra a nova aliança, isso acaba. Porque na poligamia não há na poligamia há ameaça sempre presente. Realmente não é possível ter duas esposas prediletas no mesmo sentido. Logo, é possível para o homem ter um relacionamento sem igual só com uma só esposa. Então, o casamento monogâmico é o ideal divino para atingir este relacionamento ideal entre duas pessoas. Amém? Então eu falei daqui do tópico 2, que é o objetivo da sexualidade humana, que eu falei a procriação. Mostrei também que há alguns outros temas, além da lição, que nos fala de um solteiro pode permanecer sem casar, sem pecar, e um casal pode escolher não ter filho e também não pecar. E o terceiro ponto que ele falou aqui no subtópico da 2, ele fala da glória de Deus, que o sexo foi feito para a glória de Deus. Obviamente sim, porque o sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Não. Porque na Bíblia há um livro dedicado apenas às belezas da vida conjugal, que é o livro de Cantares de Salomão. E a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso do que isso? Não existe algo mais glorioso do que isso. A Igreja de Cristo, ela é apresentada como a noiva do Cordeiro. Amém? E terceiro e último tópico da lição fala distorções da sexualidade. O comentarista traz 4 tópicos, subtópicos desse tópico terceiro, distorções da sexualidade. Ele fala da fornicação, fala do adultério, fala do homossexualismo e fala da ideologia de gênero. Pois bem, fornicação, vamos lá, fornicação. No que diz respeito à Bíblia, não há papel algum para as relações sexuais antes do casamento. Porque fornicação é o quê? É relacionamento sexual antes do casamento. A pessoa está em fornicação. A relação já é um tipo de casamento. Se estiver fora de um compromisso vitalício do amor, então é um casamento ruim. Na realidade é um pecado que a Bíblia chama de fornicação. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e assim segue. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Amém? Então estou falando da fornicação. E agora eu vou entrar em um tema que eu intitulo de tema extra, nesse ponto que fala de fornicação, que é um tema que, porque essa é a lição de jovens e adultos, tem jovens que assistem a aula e tem solteiros e solteiras. Então não poderia deixar de falar a respeito do que? Da autossexualidade. O que é isso? Autossexualidade. De maneira clara e objetiva, é a masturbação. E a masturbação é geralmente errada. Eu vou trazer o ponto de vista aqui vou dar o meu ponto de vista e vou trazer o ponto de vista do Norman Geisler. Então vem aqui. Por que ela é geralmente errada? Porque a gente
o ser humano consegue drenar essa energia sexual através de outros modos. E que outros fatores que ele pode gerar? Ele pode drenar essa energia sexual através do exercício físico, que é chamada a sublimação. E também existem as emissões noturnas naturais, que são consideradas maneiras legítimas de queimar essa energia sexual excessiva. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando da sublimação, que é uma forma de drenar a energia sexual através do exercício. E também existem as emissões noturnas naturais. Essas são consideradas maneiras legítimas de queimar a energia sexual excessiva. A masturbação é pecaminosa, primeiro, quando seu único motivo é mero prazer biológico. Segundo, quando é permitida tornar-se um hábito compulsivo. E terceiro, porque pode estar atrelado a um desses fatores ou aos três. E terceiro, quando o hábito resulta de sentimentos de inferioridade e causa sentimentos de culpa. Ou seja, a masturbação é pecaminosa quando é realizada em conexão com imagens pornográficas. Porque, conforme disse Jesus, a concupiscência é uma questão dos interesses do coração. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então a masturbação pode ser certa. Entende, irmão? Preste atenção no que eu vou falar agora, para os irmãos não compreender de forma errônea que eu estou falando aqui de um liberalismo. Não, eu não estou legalizando, não. Eu estou dando alguns subsídios que eu creio que seja necessário levar para a sala de aula. Dependendo da sua faixa etária em sala de aula, é interessante levar isso, porque é um mal que acomete a todos, tanto os adolescentes, quanto os jovens, quanto adultos, todos. Então a masturbação pode ser certa se for usada como um programa limitado. Esta é a visão, estou trazendo a visão agora do autor Norman Geisler. A masturbação pode ser certa se for usada como um programa limitado e temporário de controle próprio para evitar a concupiscência antes do casamento. Isso é interessante, essa visão deste autor, porque é uma forma de se precaver antes do casamento. Mas eu vejo nisso aqui, eu entendo que ele está trazendo isso aqui, que ele está falando aqui, quando a pessoa já é noivo, quando a pessoa já está prestes a se casar, e para não cair no pecado da fornicação, ele usa a masturbação como um programa limitado e temporário de controle próprio. Se a pessoa se comprometer plenamente a viver uma vida pura antes do casamento, talvez seja permissível ocasionalmente usar o estímulo autossexual para aliviar sua própria tensão. Enquanto não se tornar um hábito nem um meio de gratificar sua concupiscência, a masturbação não é necessariamente imoral. Os irmãos estão entendendo essa visão que eu estou trazendo aqui do autor, que é uma visão até que em parte dá para se concordar? Então nós vemos que de fato, quando o motivo não é a concupiscência, porém o controle próprio, a masturbação pode ser um ato moral. Pode sim. Pode sim. Eu acredito que muitos irmãos vão discordar, os irmãos têm total liberdade de discordar, mas eu creio, tenho a minha visão e concordo com a visão do autor, que de fato, quando o motivo não é a concupiscência, porém um controle próprio, essa autossexualidade, que no caso é a masturbação, pode ser um ato moral. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A regra bíblica é que tudo quanto possa ser feito para a glória de Deus, tudo quanto não escraviza o praticante,
é moral até aquele ponto. Preste atenção, irmão. A regra bíblica é que tudo quanto possa ser feito para a glória de Deus, tudo quanto não escraviza o praticante, é moral até aquele ponto. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a masturbação usada com moderação para o propósito de manter sua pureza não é imoral. Amém? Não é imoral neste ponto que eu estava falando. Eu creio que o autor ali, quando estava falando deste ato ser praticado para um autocontrole, para a pessoa não cair em concupiscência, estava falando já de casais, noivo, preste a se casar, para não cair naquela concupiscência, para não cair na fornicação, é como um meio de autocontrole. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, volte um pouquinho a aula, escutem novamente, vejam os textos bíblicos e tirem suas conclusões. Os irmãos podem discordar, os irmãos têm total liberdade, porém eu estou trazendo a visão de Norman Geisler, que assemelha bastante com a minha, por isso eu vou passar para o próximo ponto, que é o ponto que fala do adultério. A Bíblia é enfática, fala lá em Êxodo 20, 14, não adulterarás. No Antigo Testamento, os adúlteros deveriam ser executados. Isso na Antiga Aliança. Levíticos 20, 10. Capítulo 20, versículo 10. Fala o quê? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. O Novo Testamento também é enfático contra o adultério. Jesus o pronunciou errado até mesmo nos seus motivos mais básicos. Mateus 5, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Paulo chamava uma obra má da carne. Gálatas 5,19. Porque as obras das carnes são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. E vai embora essas obras da carne aí. E João teve visão da presença de adúlteras no lago de fogo. Em Apocalipse 21:8. Lá fala de fornicadores, fala de idólatras, fala de homicídio, fala de um monte de coisa. João também fala. E como um texto extra, eu trouxe um texto extra, um comentário extra sobre a fornicação. Falei um pouco da masturbação. E agora eu vou fazer um texto extra, um tema extra do divórcio e a igreja. Ou seja, vou tentar trazer agora, trazendo para a vida cristã. Porque se a gente percebeu, a leitura bíblica em classe fala do adultério, do caso da carta de repúdio. Então eu não poderia deixar passar de falar, o autor da lição não fala, porém eu vou falar agora do divórcio à igreja, porque nem tudo que é legal é ético. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então vamos lá. Tema extra para a sua lição: divórcio e a igreja. Vamos lá, meus irmãos. A questão agora gira em torno de quem? Dos obreiros. Vamos falar agora um pouco da questão girando em torno dos obreiros, que devem ser o nosso espelho, deve ser o reflexo da igreja. Então vamos lá. Pode um divorciado ser diácono, presbítero e ministro do evangelho ou não? Esta é a pergunta. É ético um divorciado ministrar culto ou realizar cerimônia de casamento? Parte inocente, quem não cometeu pecado algum? São duas situações distintas. Os que vieram do mundo já nesse estado... Eu estou explicando as duas perguntas, irmão. Eu perguntei, pode um divorciado ser diácono, presbítero e ministro do evangelho ou não? É ético um divorciado ministrar culto ou realizar cerimônia de casamento, mesmo sendo ele a parte inocente, que não cometeu pecado algum?
Então temos duas situações distintas. Por quê? Temos os que vieram do mundo já nesse estado, ou seja, aqueles que já vieram aceitar a Cristo já nesse estado, e os que já eram crentes em Jesus quando tudo aconteceu e levou ao divórcio e ao novo casamento. Então vamos lá. Primeiro caso, qual o primeiro caso? Os que vieram do mundo já nesse estado. Esse é o primeiro caso que nós vamos analisar. Aos que consideram os divorciados que se casaram como proscritos para todo sempre. Aos que consideram os divorciados que se casaram como proscritos para todo sempre, ou seja, condenado a nunca mais servir no altar por causa dos pecados dos tempos da ignorância, que segundo Paulo assegura no discurso aos atenienses, Deus não leva em conta quando o pecador se arrepende. Eu estou trazendo algumas visões. Dizem que se pode criar uma situação embaraçosa e constrangedora. Se a primeira esposa, eles alegando, se a primeira esposa de tal obreiro se converte e passa a congregar na igreja que ele dirige ou preside, por isso essas pessoas permanecem prisioneiras de um passado que Deus já perdoou. Esse argumento sempre é levantado por tais pessoas, como se o divorciado continuasse num pecado em grau menor e nunca mais pudesse livrar-se dele. Ora, seguindo essa linha de raciocínio, que é uma linha absurda, se a pessoa já vem do mundo, já nesse estado, ela fica aprisionada como não podendo exercer nenhuma função ministerial da igreja. Isso é totalmente errado. Por quê? Se eu seguir essa linha de raciocínio, da mesma forma, um ex-bandido ou um ex-traficante jamais poderia ser ministro. Seria também uma situação embaraçosa para ele pastorear a igreja local, uma vez que uma de muitas de suas vítimas, no tempo de sua ignorância, pode converter-se, ou até mesmo já ser crente. É a mesma coisa, entendeu? Será que a situação de divorciado é mais grave do que as demais, do que essas citadas, a ponto de não poder ele servir no altar? A história tem mostrado que muitas pessoas pecaminosas, completamente dentro de alguns contextos, tornaram-se grandes pregadoras. Isto porque os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7,47. Tal proibição é inconsistente e sem base bíblica. Trata-se de regra puramente humana, convertida em dispositivos estatutários, mas a Bíblia não ensina nada disto. Os evangelhos mostram que o Senhor Jesus valorizava mais as pessoas do que as instituições. Preste atenção nisso, irmão. O Senhor Jesus, a gente vê pelos evangelhos que o Senhor Jesus valorizava mais as pessoas do que as instituições. O que acontece às vezes é que queremos ser mais justos do que Deus, dizendo não para o que ele diz sim, ou simplesmente silenciando. Outro problema é a dificuldade de voltar atrás num tema contra o qual pregamos a vida inteira. É o que muito acontece hoje nas igrejas. É um problema, ou seja, é a dificuldade de voltar atrás num tema contra o qual pregamos a vida inteira. Quando se descobre com provas bíblicas robustas e irrefutáveis que se trata apenas de interpretação equivocada. Aí falta o quê? Falta-nos humildade suficiente para aceitar um reposicionamento a respeito da referida questão. É mais fácil dizer, pecado é sempre pecado, o que foi pecado ontem é pecado hoje. É mais fácil dizer isso, quando na verdade não se trata daquilo que a Bíblia ensina, mas daquilo que pensávamos que a Bíblia ensinasse. Tal atitude muitas vezes traz perdas irreparáveis para o rebanho do Senhor Jesus. Isto não é santidade não, irmão. Isto não é santidade. Entristece o Espírito Santo, entristece as igrejas e o reino de Deus sai perdendo. Se esse casamento é reconhecido pela Bíblia, tal censura será improcedente. Amém? Quanto aos que chegarem a uma situação desta, de precisar divorciar-se ou contrair novas núpcias, sendo já membro da igreja ou mesmo obreiros, a ética e a prudência nos aconselham cautela, ainda que o cônjuge desses irmãos se tenha desviado por causa da imoralidade sexual. Isso não é muito comum, mas tem acontecido. A hipótese de excluir alguém do ministério num caso de um novo casamento
é, a meu ver, uma crueldade, uma dupla punição. Por quê? A primeira pelo desgaste ministerial, que às vezes resulta na honra vilipendiada, ou seja, somando-se a isto a perda do cônjuge. E a segunda é a cassação de seu cargo eclesiástico. Estamos partindo do princípio em que o obreiro é comprovadamente a vítima. É verdade que o divórcio em si mesmo é um pecado contra o princípio da indissolubilidade que Deus estabeleceu, mas negar o direito de um irmão continuar em suas funções é insinuar adultério. Já está mais que provado biblicamente que o divórcio, neste caso, não é adultério. Jamais um judeu ousou chamar uma mulher de adúltera simplesmente por ser divorciada. Jamais. O Senhor Jesus não impôs esse julgo que muitas vezes as tradições dos anciões quer colocar sobre os ombros dessa vítima. A expressão qualquer que em Mateus 5,32 não revela restrição alguma aos líderes e obreiros de modo geral. Antes, o contrário, franqueou esse direito a qualquer cônjuge vítima de infidelidade conjugal ou de abandono. O apóstolo Paulo disse: estás livre de mulher? Não procures casamento, mas se te casares, com isto não pecas. 1 Coríntios 7, versículo 27 e 28. Agora, o que dizer da restrição de 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 2, e da passagem paralela de Tito 1:6, que fala marido de uma mulher, que o obreiro tem que ser marido de uma mulher. Então vamos lá. Essa parte também eu achei interessante, vou comentar aqui para os irmãos, porque existe uma linha de interpretação aplicada a esta passagem paulina para negar o direito de novas núpcias ao obreiro, mesmo sendo inocentes, nos casos previstos na Bíblia. É evidente que tal interpretação é artificial e baseada numa exegese ruim. Se não fosse assim, obreiros viúvos não poderiam também contrair novas núpcias. A passagem bíblica em apreço condena o homem que é casado com mais de uma mulher, isto é, que possui duas ou mais mulheres. Quem é divorciado e contrai novas núpcias continua sendo marido de uma só mulher. A primeira já não é mais sua esposa. O texto sagrado diz respeito à poligamia. Os antigos judeus da era apostólica eram polígamos. Se o irmão for estudar na era cristã ali, vai ver que os judeus na era apostólica eles eram polígamos. Por isso tem esse preceito, marido de uma só mulher. Não era novidade alguma encontrar família constituída de marido, mulheres e numerosos filhos. Foi neste contexto social que o cristianismo nasceu e que sua ética, instituída pelo Senhor Jesus e seus apóstolos, veio restaurar também o plano original com relação ao casamento monogâmico. Esse contexto social era um dos desafios da igreja do primeiro século. O que fazer com as famílias polígamas que vinham para Cristo? Ali no primeiro século, porque muitos dos judeus que estavam aceitando a Cristo eram de famílias polígamas. Então, o que fazer com essas famílias que vinham para Cristo? Muitos casos eram irreversíveis, e nem sempre era possível o marido despedir suas mulheres com seus filhos. O apóstolo Paulo investiu visando o futuro, e graças ao cristianismo, a cultura ocidental é hoje monogâmica. Graças ao cristianismo. Ainda hoje, porém, muitos povos são polígamos, como o mundo muçulmano e muitas tribos da África e da Ásia, embora os missionários continuem administrando sabiamente essa situação, como fazia o apóstolo Paulo. Esses novos crentes em tal situação eram na antiguidade e são ainda hoje recebidos na igreja dessas regiões, mas com restrições, por exemplo, de não servirem como oficiais da igreja. É isso que significa marido de uma só mulher.
nada tem a ver com o novo casamento de alguém divorciado. É necessário que haja sério controle sobre esses casos, não se aceitando no quadro de obreiros os que contraíram novas núpcias sem que antes as autoridades eclesiásticas se pronunciem sobre o assunto. Além disso, deve-se ponderar a reação dos membros, porque às vezes, por causar escândalo, se o referido obreiro permanecer na mesma igreja, porque causa escândalo, às vezes, se o referido obreiro permanecer na mesma igreja. Por isso são detalhes práticos importantes que não podem passar despercebido. Amém? É complicado, porque às vezes a gente vê um obreiro que não se... aquela situação dele ainda não foi, resolvida no meio da igreja, no seio da igreja. E muitas vezes esse obreiro está ali falando, muitas vezes está dando um encontro para casais, pregando sobre casamento, pregando sobre isso, sobre aquilo, mas a situação dele ainda não foi resolvida. E neste caso, a igreja tem que ter sabedoria. Por quê? Porque isso pode causar escândalo. A situação primeiro tem que ser resolvida pelas autoridades eclesiásticas, e assim que as autoridades eclesiásticas se pronunciarem sobre o assunto, aí vai se ver o que vai ser feito com relação ao determinado obreiro. Amém? Este então foi um tema extra que eu estou trazendo sobre o divórcio e a igreja. E então vamos agora para o terceiro ponto, que fala sobre o homossexualismo. Então, a homossexualidade, ela não está na mesma classe dos pecados heterossexuais, do adultério, da prostituição, da fornicação, não. Ele não está nessa mesma classe de pecados, não. Ele é diferente desses três, porque não ocorre nenhuma relação sexual no sentido rigoroso da expressão. No sentido rigoroso da expressão, pode não ocorrer nenhuma relação sexual no sentido rigoroso. E nenhum nascimento pode resultar dela. Nenhum nascimento pode resultar dela, diferente do adultério, da prostituição, da fornicação. Mesmo assim, a homossexualidade, no sentido de sexualmente estimular e manipular uma pessoa do mesmo sexo, é especificamente proibida na Escritura. É proibida, é pecado. Homossexualismo é pecado. No Antigo Testamento, este pecado era chamado sodomia, segundo o nome da cidade iníqua, Sodoma, que foi destruída por causa dessa perversidade. Isso está lá em Gênesis, capítulo 19. Mais tarde, a lei de Moisés proibiu qualquer sodomita de fazer parte da comunidade de Israel. Eram proibidos de fazer parte da comunidade de Israel os sodomitas. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. Não haverá rameira dentre os filhos de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Mais tarde, durante a reforma do rei Asa, o que ele fez? Ele tirou da terra os prostitutos cultuais. 1 Reis, capítulo 15, versículo 12. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Há mais referência aos pecados de Sodoma. Há sim, muitas referências. Isaías 3, capítulo 3, versículo 9. A aparência do seu rosto testifica contra eles e publicam seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Em Ezequiel também nós temos essa referência também aos irmãos. Ezequiel 16, 46. E Ezequiel capítulo 16, versículo 46. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. E tua irmã menor que tu, que habitas a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Então vemos que o Antigo Testamento já condena o ato sodomita, ou seja, o homossexualismo. E o Novo Testamento é igualmente claro sobre o assunto. É claro, a gente vê lá em Romanos capítulo 1, fala da homossexualidade sendo
aquilo que mudou o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. É uma torpeza que resulta de paixões vis. Romanos capítulo 1, 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Noutra passagem, Paulo escreveu, 1 Coríntios 6,9: Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Estas todas são as perversões do uso apropriado do sexo. Tudo isso é uma perversão. Atos heterossexuais são errados fora do casamento porque estabelecem um relacionamento de marido e esposa entre aqueles que não são marido e esposa. Os atos homossexuais são errados porque estabelecem um relacionamento sem igual de marido e mulher entre os que não podem ser marido e mulher por serem do mesmo sexo. Naturalmente, as proibições bíblicas contra a homossexualidade não se referem às amizades estreitas com afeições físicas entre os do mesmo sexo, não. Tais amizades são tanto normais quanto belas. Davi e Jonatas são um exemplo clássico. As escrituras dizem, 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 1, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. A amizade íntima é uma coisa. Os encontros sexuais ilegítimos e não naturais são coisas bem diferentes. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer com o texto bíblico se adequar ao meu pecado, não. Porque a Bíblia condena. Se a Bíblia está condenando o pecado é isso, é aquilo. A Bíblia está condenando o pecado. E eu não devo adequar o texto bíblico ao meu pecado, não. Para dar legalidade ao meu pecado. Entendeu, irmão? Eu não posso fazer isso, porque o texto bíblico é claro. Romanos 1, 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Amém? E por fim, a ideologia de gênero. Eu não vou comentar muito sobre a ideologia de gênero, porque é um assunto que já vem tratado ao longo da escola bíblica, e os irmãos já têm, creio que tem bastante base já, mas eu vou trazer aqui que essa chamada ideológica de gênero é mais uma tralha inventada pelos esses famigerados inimigos da família cristã. Porque eles estão fazendo o quê? É como se estivesse tirando o poder do pai e da mãe de educar e colocar no Estado. Assim, quando eu tiro o poder do pai e da mãe educar seu filho, eu coloco isso para o Estado. E o Estado vai fazer o quê? Como muitas pessoas estão fazendo. A criança que vai decidir qual o sexo dela. Mas isso vai contra o princípio bíblico. Porque Deus, quando cria o homem, ele cria homem e mulher. Embora o homem possa mudar seu corpo fisicamente, tanto o homem quanto a mulher, porém, ele não deixa de ser homem, não deixa de ser mulher. Os hormônios produzidos pelo seu corpo não vão mudar. Ele toma hormônio, ela toma hormônio masculino, ele toma hormônio feminino, porém o seu corpo pode mudar fisicamente, mas a sua essência não muda. E hoje é tão tremendo isso porque o bebê, antes de nascer, vai ao médico e o médico já sabe qual é o sexo dele. Não existe outro, é homem ou mulher, homem ou mulher. Deus fez homem ou mulher. O que passar disso é pecado. Então essa ideologia de gênero, ela vem alegando isso, dizendo que o sexo é uma mera construção social. Ou seja, ele diz que a criança, quando nasce, ela não pode ser direcionada para aquilo. O menino pode usar... Pode brincar de boneca, pode brincar sei lá do que. A menina pode brincar de bola. Claro que pode, pode sim. Mas a partir do momento que você faz isso como um direcionamento
para a criança mudar os seus valores, mudar a sua concepção ali de homem e mulher, passou disso é pecado, porque a Bíblia é taxativa quanto a este pensamento. Ou seja, o sexo não é uma mera construção social, não é, mas foi determinado por Deus. Nasce-se homem ou nasce mulher. Amém? Com isto eu termino esta aula. Eu queria trazer até outro ponto para os irmãos, creio que não vai dar tempo, porque a aula já ficou bastante extensa. Deixar para outro momento. Talvez eu tente fazer essa semana como uma dificuldade bíblica. E neste vídeo também, irmão, eu vou deixar aqui na descrição e também no topo do comentário aqui um teste bíblico de 20 questões sobre essa lição, para você ver se você está por dentro da lição. Você pode levar até para a sala de aula e fazer esse teste online com os alunos lá. Assim que responder, você enviar, você pode ver seu resultado, ver quantas questões você acertou, quantas errou. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Este canal foi feito para fornecer subsídios além da lição bíblica, porque se eu ficar apenas na lição bíblica, eu não estou fornecendo subsídio para os irmãos. Amém? Que os irmãos possam compartilhar este vídeo e que este canal venha ser bênção na sua vida. É o seu mais novo canal no YouTube. EBD Fácil e Motivadora. Este canal vai chegar ao alcance de muitas pessoas. Creia nisso, irmão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma aula abençoada em nome de Jesus.